É, a gente está falando de demandas concretas. Ah, chegou um coitado do Bolsominion aí. Vamos falar de demandas concretas. Já que eu interrompi aqui, deixa eu falar. Oi, Mel, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom te ver por aqui. Gonzales, vai Sim. dormir. Ai, ai. É, bom, agora eu não sei. Uma pergunta assim: você defende o projeto Gabriela Leite? É crítica? Como que você se posiciona? O projeto Gabriela Leite ele é muito defensável pelo fato de ele ter sido criado em conjunto com a Rede Brasileira de Prostitutas, a equipe de João Willis e a Rede Brasileira de Prostitutas. Então é completamente, ele merece a nossa defesa. Ele é um projeto criado junto com as ativistas que defendem os direitos das prostitutas, tá? Só que naquele momento a única rede que existia era a Rede Brasileira de Prostitutas, por isso ele foi criado em conjunto com a rede. Dentro do movimento a gente tem uma série de críticas a ele, e eu vejo ele como um projeto muito frágil, muito pequeno, muito como se não tivessem se preocupado em fechar determinadas lacunas para não receber crítica. Acho que meio que tocado, não foda-se, enfim. Mas ele tem esse ponto como defensável. Ele nunca foi à votação, ele nunca irá à votação, e tem uma proposta de alguns parlamentares do PSOL de retomar os projetos de lei de João Willis. Acredito que a gente volte a debater esse projeto, né, para que ele possa ser representado. Normalmente se coloca a grande falha dele como ser um projeto que defende cafetões porque ele legaliza as casas, mas legalizar as casas é parte fundamental de defender os direitos das mulheres. Porque enquanto a gente está numa casa que funciona à margem da lei, a gente está completamente sujeito a ser presa por estar lá dentro. Então eu preciso legalizar e, na sequência, eu preciso conseguir cobrar os direitos das mulheres. Né? Me parece que não tem espaço melhor do que o direito trabalhista para cobrar esses direitos. Como é que acontece hoje? As casas são ilegais e talvez a gente receba, talvez não, talvez a gente possa trabalhar, talvez não. Ele é super frágil na questão do vínculo com os empresários e empresárias. É importante colocar que a maioria das pessoas que gerencia hoje, que detém hoje casas de prostituição, são ex-prostitutas. São mulheres mais velhas que já viveram na prostituição e hoje gerenciam ou têm as próprias casas e assim seguem trabalhando no meio. A gente fala do cafetão, mas acho que é um dos meios onde a gente vai ter mais mulheres liderando. Então se fala muito contra ele por conta disso, ele legaliza o cafetão, mas ele tem é muito frágil o vínculo da profissional com a casa, por exemplo. Você, quando trabalha numa casa, você tem um monte de responsabilidades, horários, coisas, metas a cumprir, enfim. Mas a casa não tem nenhuma responsabilidade contigo. E isso fica bem livre, bem solto no PL. A questão é que a legislação trabalhista mudou de quando ele foi criado até aqui. E hoje a gente nem tem muito espaço para cobrar essas coisas que seriam importantes cobrar, né? Que a gente tivesse um vínculo, que a atividade fosse regida pela CLT, enfim, que tivesse férias remuneradas, essas coisas, quer dizer, o PL, acho que ele fica na coisa do, talvez, trabalho intermitente, aquela ideia também de cooperativas. Cooperativas sempre são uma coisa meio dúbia, né? Parece que é uma maneira de se livrar de pagar direito trabalhista mesmo. Mas, enfim, ele repentinamente, ele fica totalmente alinhado com o que se tem hoje de direito trabalhista, né? Ele não tem direitos trabalhistas ali. No máximo, aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição aos 25 anos de contribuição. Só que isso é muito dúbio, porque quando você é autônoma, primeiro que é muito difícil comprovar essa condição, né? Essa condição
de precariedade tal que te coloque nessa condição de ter uma aposentadoria especial. O outro ponto é quando você quer lutar por aposentadoria especial, você tem que pagar contribuição em dobro. Já é muito difícil hoje pagar como autônomo uma contribuição, então acaba sendo bastante dúbia. A intenção de colocar a aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição é ótima, mas na prática ela não serve para nada. Então é isso, em resumo, o que a gente tem de PL. E a gente tem o 377/11, né, de criminalização do cliente, que está lá, louco para ser aprovado. É do João Campos, né? É o João mesmo cara Campos. do projeto de cura gay. Isso. É, Apoiado por 100% das feministas radicais, esse projeto. elas chegam a apoiar mesmo ou Elas fogem do assunto. Elas fogem do assunto. mas é o E quando você projeto que consegue chegar essencialmente até o. elas Não, defendem, né? tipo, vocês estão sendo desonestos porque estão dizendo que a gente está apoiando o que a gente apoia. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas essa semana mesmo, não, a passada, tiveram várias manifestações de uma rádio famosa dizendo que na Europa, felizmente, vários países estão adotando esse modelo. Aqui que a gente precisa engolir que as prostitutas sejam feministas, prostitutas liberais, feministas liberais, tá um papo furado. Mas, enfim, é bom para ela saber que ela pode apoiar no Brasil também esse tipo de modelo, porque o João Campos está ali para ela. A Mel perguntou se é um mito que a casa explora as trabalhadoras ao extremo. Até que ponto isso é verdade? Gostaria Olha, de ver. eu considero um mito parcial. Os empresários, eles exploram os trabalhadores ao extremo. Essa exploração extrema que você fala, ela está aí em todas as atividades. Né? Semana passada, sei lá, tem um número específico, mas eu não lembro. Vários trabalhadores foram libertados do trabalho escravo aqui em Santa Catarina, né? Então, dizer que não existe exploração extrema seria uma mentira, mas dizer que isso é restrito à prostituição é outra mentira um pouco maior e mais preocupante. E nessa questão dos bordéis, eles serem ilegais, no fim das contas, o que acontece é que eles continuam existindo e o país não tem política nenhuma mesmo, né, em Sim. relação a isso. Inclusive, em 2013, em Campinas, teve uma manifestação que foi majoritariamente de trabalhadoras do sexo, tanto mulheres cis quanto travestis, mas também com alguns comerciantes, por causa de uma operação policial que estava fechando bares ali, fechando as boates Sim. e batendo nas casas. Quer dizer, então no limite é isso, é uma tolerância porque não tem como você fechar no limite, né? Não tem como você fechar essas casas sem prejudicar as trabalhadoras. E então se tolera e a polícia muitas vezes recebe uma parte ali. E isso acaba prejudicando as trabalhadoras, que são elas que têm que Sim. pagar, né? No fim. Eu estava dando uma olhada no projeto da Nova Zelândia. Eu achei bastante interessante. Você chegou a ver? O projeto específico não. O que eu entendo é que as leis lá colocam o trabalho sexual como um trabalho igual aos outros, o que te permite cobrar os mesmos direitos, né? O projeto mesmo eu não conheço. Então, eu dei uma olhada. Ele é bastante completo. Você falou do Gabriel Leite, né? Que ele foi feito muito aos atropelos. Quando eu li esse da Nova Zelândia, me deu essa impressão, porque ele também foi elaborado com um coletivo de prostitutas da Nova Sim. Zelândia, mas ele tem muitos artigos. Ele tem, acho que, 7 páginas, mais ou menos, de artigos. Aí fala sobre proibir qualquer tipo de coação, violência, ameaça, né, para induzir ou coagir alguém ao trabalho sexual. Tem artigos especificamente sobre a exploração sexual infantil. E tem vários artigos. Tem um artigo, eu achei muito interessante isso, que diz que qualquer trabalhadora sexual pode negar o serviço a qualquer momento
independente mesmo de ter contrato e tal. E também obriga os estabelecimentos, tem algumas regras, o dono não pode ter sido condenado a um crime, ou do estabelecimento, ou das agências de Sim. acompanhantes, né, que tem também. Quer dizer, e também tem que fornecer e obrigar os clientes a usarem sexo seguro. São várias coisas assim que eu fui vendo na lei, eu pensei, nossa, a Lei Gabriela Leite não toca nesse monte de pontos, né? A única coisa é que o Gabriela Leite ele tem aquela limitação da exploração a 50%. Esse da Nova Zelândia não tem essa limitação. Sim. Mas me pareceu um projeto bem desenvolvido e eu vi os resultados na cidade de Christchurch. Na verdade, o número de bordéis diminuiu em vez de aumentar. Aumentou o número de trabalhadoras mais autônomas. Sim. Foi um. Eu olhei assim, eu achei muito positivo. Aí no relatório que eles fizeram uma pesquisa com quase 800 trabalhadoras e trabalhadores do sexo, perguntaram quais são as estratégias no caso do cliente não aceitar usar camisinha. E 62% das pessoas entrevistadas responderam que elas dizem para o cliente que está na lei. Então, é um apoio. Pelos relatos que eu ouço, no Brasil é muito difícil, né? Para muitas trabalhadoras sexuais exigirem que o cliente use camisinha. Exigirem o básico, né? Que é o cuidado com a saúde do próprio infeliz que está lá, né? Não é só com a nossa saúde, é o básico do básico, mas é muito difícil. A Mara Moira fala muito disso, né? Do quanto as leis poderiam nos permitir estabelecer um protocolo mínimo de saúde e segurança, né? Que passa por aí, por essa questão do preservativo, enfim. Interessante que é bem específico, né? Que não está nem perto disso. Aliás, o PL Gabriela Leite, ele ignora o que o Código Penal ignora, né? A existência de agências de acompanhantes que atuam pela internet, por exemplo. Agora, o Código Penal, ele ignora porque ele é dos anos 40. O PL Gabriela Leite, ele ignora, eu não sei por quê. Mas ele não toca nessa questão das agências de acompanhantes. Tem a questão dos sites também, né? Hoje, né, durante a pandemia, por exemplo, a gente trabalha basicamente pela internet, sem contato físico, né? E o PL Gabriela Leite, ele ignora a existência da internet solenemente, enfim. Mas tem que construir outro, não dá para ficar criticando. Eu citei esse da Nova Zelândia, que eu acho que é uma boa base, assim, pelo menos Sim, sem dúvida. Eu fiquei surpreso, assim, de ver, né, 60%, né, falam isso, 65% das pessoas entrevistadas também consideram que é mais fácil agora exigir dos clientes, né, o uso de camisinha. Sim. E teve um aumento também das que relatam que no último ano rejeitaram algum cliente. Eu gostei dessa parte que você coloca, né? Que é o consentimento em etapas. Né, você vai passando, você pode recusar durante a. Não é nada diferente do que a gente pensa em relação ao sexo não pago, né? Você precisa estabelecer essas questões sobre consentimento, inclusive durante, você pode voltar atrás. Realmente é uma coisa básica, né? Qualquer pessoa, principalmente mulher, pode a qualquer momento dizer não. Né? Não, e você pode estabelecer isso, né, com muita facilidade quando você tem enfim, a consciência disso e a condição de dizer isso. Não só a condição de, eu tenho dinheiro, eu posso recusar dinheiro, não. Porque eu entrei ali, eu recebi pelo meu horário. Meu horário está pago. Né? Agora, o consentimento, ele é negociado durante a relação. E eu posso fazer isso porque eu tenho essa condição de saber que eu posso fazer isso.
de saber que eu posso me recusar. Mas a gente tem, inclusive, isso em relação à questão legal, né? Uma mulher, quando entra no trabalho sexual, ela dificilmente vai ter um modo de negociar mesmo, a dureza necessária para dizer não. Né? E a gente tem aqui, quando eu falo de trabalhar sozinha, o Código Penal não nos permite sequer trocar ideia. Se a gente for levar ao pé da letra, eu não posso atender com uma colega, eu não posso falar com uma colega sobre isso, eu não posso encaminhar ela para um espaço legal ou não, eu não posso recomendar a tal cliente ou não, porque tudo isso cai no incentivo à prostituição, né? Isso nos deixa bastante desamparadas e também sem a condição de dizer não, né? Um pouco como acontece com as mulheres mais jovens em relação ao sexo não comercial, né? A gente demora um tempo para entender que a gente pode estabelecer os limites e ser dura em relação a eles. Ainda mais para uma trabalhadora sexual que vai chegar na polícia, vai relatar, né? A Sim. polícia vai falar, mas você é prostituta, é o seu trabalho, né? É difícil, então, tem uma lei que diz isso explicitamente, muitas vezes é um apoio, né? Sim. É mais ou menos É, o que acontece quando a prostituição passa a constar da CBO. Né? Realmente, até hoje, o número de mulheres que paga a previdência com o Código Profissional de Sexo é muito baixo. Não justificaria a existência da atividade na CBO. No entanto, é isso que nos protege, ou que nos protegia de ir presas enquanto a lei da vadiagem estava em vigência. Né? Hoje a lei da vadiagem caiu, pode voltar, mas que a atividade esteja na CBO é mais uma questão de poder dizer, não, você não pode me prender porque eu sou uma trabalhadora sexual. Acho que cai nessa coisa aí de uma lei que diz que você tem que usar camisinha, porque senão você está fora da lei. É o que a gente, né, pode contar, se tiver.